História é emoção. Aqui é nós. Meu coração é cheio de pássaros, por isso nunca me dei bem com gaiolas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Nós. E aqui, essa noite, a gente vai conversar com uma pessoa que gosta de voar. Ela nunca se deu bem com gaiolas, é uma baiana arretada, uma mulher de fibra, uma jovem advogada, pós-graduada em processo civil, que saiu daqui da cidade de Camaçari para buscar estudar, buscar crescer enquanto pessoa e profissionalmente no estado de São Paulo, e agora está de volta para devolver tudo que aprendeu à sua cidade e ao seu povo. Nós vamos receber aqui no nosso podcast minha amiga, minha parceira, uma pessoa que eu admiro de paixão, assim, Manuela Silva. Seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada. Eu acho que ninguém nunca me escreveu tão bem que você escreveu. É sério? Porque minha mãe fez exatamente isso, desde dia. Quando eu lembro que uma vez quando eu tinha 7 anos, eu era de um projeto que chama Fora dos 46, e minha mãe conheceu várias pessoas que eram italianas que queriam muito investir na minha educação, mas para isso eu tinha que ir para a Itália. E naquela época minha mãe já acreditava que eu ia aceitar isso, eu dizia que não, que eu não ia ser perto da minha família. Mas, por incrível que pareça, foi a única mulher dentro disso. Eu tenho 4 irmãos homens, e a única que saiu primeiro, daí depois de agora disseram, nossa, dá pra sair daqui também. Você abriu o caminho para ela, né? Abriu as portas. Você nasceu aqui em Camaçari, mano? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta às pessoas. Eu acho que Camaçari, eu conversava esse dia com os amigos, Camaçari é uma cidade de imigrantes, né? Então, é muita gente que não nasceu aqui, que veio para cá buscar novas oportunidades para suas vidas, mas que ajuda a construir essa cidade. No seu caso, você nasceu aqui, sua família é daqui de Camaçari. Minha família, meus pais são do interior da Bahia, depois de Feira de Santana, uma é de Pirá, outra é Baixa Grande, é bem interiorzinho. Eu e meus irmãos todos nascemos em Feira de Santana. Quando eu tinha 7 anos, exatamente focado nessa questão da economia, Feira de Santana é muito grande, mas com poucas possibilidades profissionais. E aí meus pais migraram para cá. Diferente do que muita gente que olha para o Nordeste, acho que a gente só migra para São Paulo e para o Rio de Janeiro e para o Sul. A gente migra dentro da Bahia para cidades que tem polo cidades como Que bacana. É bom você falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm esse olhar, né? Que acho que as pessoas só buscam oportunidade em São Paulo, Rio, Minas, mas não, tem cidades também no Nordeste que dá oportunidade para as pessoas poder crescer, né? Você é de uma família média, né? Uma família, eu diria uma família, um padrão brasileiro, uma família média de 4, 5 pessoas. Você cresceu com seus pais, você cresceu. Eu tive uma experiência assim, não cresci com meu pai, né? Minha mãe separou de meu pai, eu ia fazer 3 anos, minha irmã mais velha ia fazer 4 e meu irmão caçula ia fazer 2. Então, eu sou da estatística do filho de mãe solteira, né? Então, assim, eu vivi essa realidade. Eu não sei se esse também é a sua realidade. Você cresceu com seus pais, com seu pai. Eu cresci com a minha mãe, na verdade eu tinha 12 anos quando meus pais se separaram de fato, mas meu pai sempre teve aquela questão de morar em casa, se separar, passar 6 meses fora e voltar para casa, passar. E a gente tinha 6 meses em casa, 6 meses divorciados. Quando eu tinha 12 anos, eu conversei com meus pais porque eu não achava que era uma boa realidade pra gente. Meus pais se separaram e foi nessa época que meu pai acabou a vida dele, aí tá aqui na aula de sair. Mas, aí, a partir dos meus 12 anos, minha mãe cuidou dos filhos sozinha, minha mãe criou os filhos sozinha. E acho que é por isso que, como advogada, eu friso muito. Acho que não tem um dia que eu não uso essa frase com um amigo que me respeito. Nenhuma mulher tem que ser minha guerreira, gente. Nenhuma mulher tem que criar filho sozinha. Eu costumo dizer que quando as mulheres aceitaram que guarda compartilhada é a melhor coisa que a gente pode ter na vida, esse termo de mãe guerreira, de mãe que cria filho sozinha, de que a mulher não precisa que o pai pague profissionalmente, se ela consegue se virar sozinha, são os piores termos da vida. Eles vão pagar, os homens vão ter responsabilidade. É muito comum a gente ver que o homem se divorciou dessa mulher no próximo casamento dele, que é tão. Porque quando ele sai daquele casamento, o filho se torna só da ex-mulher dele. E pagar a pensão para ele é a pior coisa do mundo. E quando a gente vê pessoas que conseguem levar para o parceiro, um parceiro, a responsabilidade do que é ter um filho de fato, não vai acontecer, que não rola. Que a mulher tenha 15 dias para viver a vida dela, para trabalhar, para estudar, para sair com os amigos dela, para reconstruir a vida dela. 15 dias significa com o pai.
Isso traz uma liberdade gigantesca para quem consegue enxergar que não é ser uma mamãe também. Porque eu fico olhando todo o sacrifício que minha mãe fez. Eu lembro que minha mãe só deixava os filhos dela com alguém para trabalhar. Minha mãe nunca deixou os filhos dela sozinhos ou com alguém para sair pro bar, para sair com as amigas dela. E a sua mãe, conheço ela desde criança, e eu acho que as nossas mães ela têm essa realidade de trabalhar, né, e para construir a carreira dos filhos, para construir a vida dos filhos, para construir a casa. Eu acho que é dessa realidade que a gente vem de ter que construir sua primeira casa para deixar para os filhos, para que acontecer alguma coisa com elas, os filhos ficarem cobertos. E eu acho que isso traz muita aumento a irresponsabilidade de homens e Você falou de uma coisa aí, Gary, que me lembrou mesmo a minha infância, viu? Dessa coisa da mãe guerreira que não luta pela pensão dos filhos. Minha mãe tinha isso. Minha mãe tinha essa coisa de que, não, eu não quero a ajuda dele, não. Que nada, eu crio meus filhos sozinho, que ele quer dar migalha, né? Ele não quer ter compromisso com as crianças direito, então, já que ele não quer, então deixe que eu me viro. Então, minha mãe tinha essa coisa da mãe guerreira, e você falou sobre isso agora, como isso é uma realidade perversa, né, velho? Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, a partir desse olhar A que você gente, colocou. acho que a gente cresce falando isso. Talvez eu, com 12 anos, 15 anos, tenha falado isso. Mas aí eu me lembro quanto em Natal, quando muitas famílias padrão estão na casa delas preparando o Natal, essa época do ano, a árvore já está pronta, a árvore de Natal, a família já está pensando no Natal. A gente está pensando em comprar a ceia de Natal, trabalhando com esses quatro filhos. Não era? É, minha mãe trabalhou em várias festas, aí você virava à noite, sua mãe tinha que chegar cedo na peixaria, vocês tinham que sair quando tudo tivesse vendido, porque aquilo era o que ia levar, efetivamente, o que a gente ia levar para casa. E eu acho que aí é perverso com os filhos. Eu costumo falar muito isso, quando uma cliente amiga minha fala, eu consigo me virar sozinha. Eu dou conta. Eu digo, seu filho não quer fazer aquela escolha que pegou, você não consegue. Sabe aquela banca que seu filho podia estar fazendo para aprimorar e fazer? Então, se você quer pegar. Ah, não precisa. Então, aí eu digo, ó, faz um acordo comigo, já que você não precisa para nada. Você exige a pessoa limite de uma conta bancária para o seu filho de escola. Quando ele fizer 18 anos, ele vai poder fazer um cursinho para ir para a faculdade. Ele vai poder investir na educação dele. Só que não é justo você mais decisão de que tudo você pode. Você não pode tudo, na verdade. Porque é muito ilusório isso. E é perverso com as mulheres. É perverso com as crianças que crescem com aquela sensação de que a mãe teve que fazer tudo sozinha com eles. Mas é muito perverso com essas mulheres que deixam a vida delas para cuidar dos filhos. Isso aí é uma coisa realmente é uma coisa doida. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, né? Essa fala sua aí que me trouxe essa lembrança de minha mãe falando isso várias vezes. Eu me peguei, eu lembro dela falar isso. Que nada, não quero. Lembro que uma vez a gente estava com dificuldade em casa e eu lembro que ela mandou um recado por alguém para meu pai para que pudesse ajudar, né? E ele parece que ele foi no mercado, um negócio que tinha no interior na época, e mandou fazer uma cesta básica para gente. Aí minha mãe pediu para alguém buscar. Quando essa cesta básica chegou lá, ela ficou super chateada, né? Ela disse, o quê? Tá achando o quê? Que quer dar migalha para meus filhos? Eu não quero não. Mandou devolver a cesta, entendeu? Então, ela acreditava e ela tinha razão, né? A ajuda que ele deu, ele não ajuda, o que ele ajudar de verdade? Não quer ajudar de verdade. Então, ela também nunca se atentou para esse lado, para esse outro olhar. Não, por mais até que nesse momento, nesse caso, nós precisávamos. Mas por mais que eu não precisasse, ela tinha que buscar o ressarcimento dele, porque ela não fez o filho sozinha. Então ela precisava de um momento para ela também poder se. Quando minha mãe, para se divertir, para poder ter a possibilidade de se divertir, como é injusto isso, você falando isso, poxa, me perdoe, é porque e é real isso. Eu lembro que ela deixava em casa sozinho, pô. E outra, A gente ela ficava sozinha para ter a chance de uma vez na vida poder ir numa seresta, e era julgada. e era julgado poder ir no negócio com os amigos. Enquanto isso, meu pai estava lá tocando a vida dele, quatro ou cinco ruas depois da rua que a gente morava. Estava lá com toda a liberdade. Quer dizer, será que nesse dia que ela queria e sair com as amigas, tomar uma cerveja, ir na seresta, no forró, será que nesse dia ele não podia ficar com a gente? Eu lembro que a gente acordava de madrugada, e minha irmã mais velha, que saía, como lá era uma cidade pequenininha, né, não era violento, a gente e só tem dois ou três lugares de festa, a gente batia, velho, de bar em bar procurando a minha mãe, e a gente não podia entrar e encontrava algum. Não era isso, Emerson? E a gente encontrava algum amigo,
dela e dizer: a mulher tá aí, Chama ela. chame ela e diga ela que a gente tá aqui. Tinha que vir. Mas isso é péssimo. E é engraçado falar disso porque quando a gente pega uma mulher hoje que deixa o filho sozinho em casa com a maturidade que a gente tem hoje, e a gente vê, a gente vai pegar uma mulher. Como assim que irresponsável? Imagina que a Massari com a violência que é que a Massari. Se a gente sabe que uma mãe deixa os filhos sozinhos em casa. A gente vai julgar aquela mulher que deixou os filhos sozinhos em casa. Mas ninguém nunca vai pensar onde está o pai daquela mulher. Onde está o pai daquela criança. A mulher é a responsável, o pai não. E eu acho que algumas figuras judiciais que existem hoje, é muito difícil para mim falar em uma coisa e não falar de algo judicial. Pode falar. Mas é muito comum, é muito bom que apareça hoje no mundo judiciário a, aquele termo de responsabilidade efetiva. O povo acha que responsabilidade efetiva só usa a mulher feminista e vai falar que o homem tem que ter responsabilidade efetiva no relacionamento. Mas não. Existe no judiciário esse termo porque é responsabilidade do pai, tem responsabilidade efetiva com os filhos. Assim como é comum utilizar, por exemplo, como padrasto da criança, quando ele se divorcia, ele tem o direito a ter, garantir a responsabilidade efetiva que ele criou naquele período. Então, é para a gente começar a entender que quando se fala que a família mudou dentro do mundo jurídico, não se está falando só da família homoafetiva, que graças a Deus também mudou e está sendo incorporada, creio, mas também dos direitos e dos deveres dos pais. Então, o filho que se sente lesado pelo que a gente viveu de não poder ter o pai ali perto, mesmo querendo, pode ir para a ação judicial de relação com responsabilidade efetiva. É importante que os homens saibam disso. Eu não sabia disso, não, se não tivesse entrado. Agora eu tenho assim, meu pai morreu. Mas se ele tivesse vivo ainda, eu já tinha entrado, já ia entrar contra ele. Para poder restar assim, porque eu tenho essa dor. Eu sinto que. Eu sempre falava assim com meus amigos que, velho, vocês não me entendem. Porque meus amigos da minha idade, quando a gente entra com 18, 17 anos, e você também deve ter vivido isso. Então, nossos amigos nessa idade, que me viam com os pais, eles estavam preocupados em se divertir, em estudar e não sei o quê. E eles não entendiam quando ele marcava as festas, marcava o REC, e a gente não podia ir, porque a gente tinha que estar trabalhando, ajudando nossa mãe, fazendo o papel que era do nosso pai. Como ele não estava lá, a gente que assumia essa responsabilidade, né? A gente, como filho mais velho, acaba assumindo essa responsabilidade. Então, mas se ele tivesse aí, talvez agora entrasse com ação contra ele, por poder buscar. Eu acho que é interessante quando você fala porque a dor da mulher é muito parecida. Minha mãe, a mágoa dela de não pedir mais atenção, porque foi a mesma coisa que seu pai. Quando ele levava, o homem ele costuma achar que ele vai sustentar a mulher, e se a mulher se casou, piorou, ele vai sustentar o marido. O marido também. É um negócio Com absurdo. dinheiro de 300 reais dificilmente. E aí, ou 30% do reconhecido, depois disso. E daí é muito interessante que meu pai mandou, ele mandou comprou essa colinha, minha mãe fala que foi batata, não sei o quê. E ela ficou horrorizada com aquilo, mandou devolver pronto, e nunca mais quis. E a mesma coisa que você falou, tipo, se ela pediu porque ela estava precisando muito para ela se humilhar aqui, sua mãe. A minha também, pelo jeito delas duas. É verdade. E elas duas tiveram essa percepção de entender, não, que humilhação, eu não quero. Enquanto isso, e outra, é muito comum que minha mãe diga, que outras mulheres digam que não queriam ver, que já vi amigas minhas da minha idade dizerem isso hoje, enquanto nossas mães devem ter falado isso no passado. Minha mãe falava que não queria ver o pai dos filhos dela sendo presos por não ter pago pensão alimentícia, os filhos não verem o pai sendo preso. Tem esse sentimento também. Não tinha? Tem Só que, sentimento. gente, é muito pior você deixar seu filho passar por tamanhas privações que muitas vezes nem todos os adolescentes como você, como seus irmãos, e os meus, vão ter essa percepção de que tem que ralar muito, mas que tudo bem trabalhar muito para poder garantir o estudo, para poder garantir um futuro, e que não vão entrar no mundo da criminalidade. Eu acho que é muito importante a gente entender que quem mais entra no mundo da criminalidade são as crianças e adolescentes que vêm da nossa realidade, de mães solteiras, de mães que estão sozinhas cuidando dos filhos, que tem que sair para trabalhar e deixar seus filhos na periferia. E que seus filhos na periferia vão ver o mundo da criminalidade e acreditar que aquela é a única oportunidade de ajudar, inclusive, aquela mãe que está trabalhando muito a sair daquele mundo. Então, eu acho que mudar essa percepção é importante, inclusive, pensando na realidade do que a gente vive aqui na nossa cidade. Você estudou o ensino médio todo aqui em Camaçari. Estudou escola pública, Pública. escola pública, né? Você estudou em escola pública, né? Eu comecei o ensino médio numa escalinha da tarde e depois eu fui para cidade à noite. Na cidade à noite. Cidade. Tem um momento assim, eu estudei no modelo, né? Eu foi um grande lembrança assim no modelo. Muito bacana. Eu fiz alguns amigos que eu guardo até hoje, né? Que a gente se relaciona, tem amizade até hoje. Então, assim, foi uma experiência muito boa estudar no modelo. Professores que tornaram amigos lá também.
E você, como foi a sua experiência no ensino médio aqui, né? Eu sou apaixonada pela escola desde criança. E eu lembro que eu gostava muito de uma professora do Mascarenhas que ela exigia que a gente lesse todos os livros que caíam na escola. E aí é muito comum, muito, boa parte dos jovens que não acreditam que vão chegar até a faculdade, eu não vou ler esse monte de porcaria. Quem com 16 anos gosta de ler os livros Que caiu no vestibular. Lembra aquele livro que caiu no vestibular? Helena, Helena, tem um Vítimas Vítimas Algozes, que Vítimas foi um Algozes. dos que eu mais gostava, mas que o pessoal odiava aquele Odiava, livro. E todos os demais livros que a O gente. O Cortiço, Cortiço, eu li o o Cortiço. Cortiço. E o Cortiço a gente lia, e eu não sei você, mas a gente começava a comparar. Eu comparava com aquelas avenidas que existem em Camaçari. Aquelas avenidas da Rua da Caixa Econômica, Era da Caixa econômica, Verde, isso. da Rua Preta, aquela rua que tinha um monte de casa, uma viazinha assim. Uma em cima da outra, o patrão apertadinho. A gente quer imaginar o que está acontecendo no livro. Eu adorava essa. Eu exigia que lesse todos os livros. E daí depois eu me mudei para cidade porque eu comecei a trabalhar na Santa Helena. E para trabalhar no ensino médio, para ser jovem aprendiz lá, você tinha que estudar meio turno em Salvador, no Senac, manter a escola. Meio período você ia para Salvador, e naquele período eles tinham uma política. Se você concordasse, fizesse um acordo com o hospital, você podia, além de já começar o estudo, ao invés de à tarde você estudar, você podia trabalhar à tarde, ganhar com hora extra. E daí eu trabalhava então o dia inteiro. Saía 4h30 para Salvador, porque a gente não gostava de chegar atrasado. Então eu lembro que inclusive virou uma política no Senac. A coordenadora do Senac um dia chegou 7 horas da manhã e perguntou: "Como aqui?" Aí meu bispo contou que a gente acordava às 4h30, nossa mãe acordava às 4, fazia nosso café da manhã, almoço. Chegava às 7 horas da manhã, a gente comia, sentava todo mundo para comer, que era de tomar de exato. E aí a gente pegava o primeiro ônibus aqui. Ia para Simões Filho, Simões Filho, ia para Cidade Baixa, no Senac ali, perto do Colônia. E aí ela, mas você chega no Santiago, porque se a gente chegar às 7, a gente não pega trânsito, chega no horário, chega no horário. Se a gente pegar o ônibus que chega no horário, a gente chega 2 horas no trabalho, porque a gente nunca chega atrasado. Aí ela criou uma política, quem chega atrasado, que mora em Salvador, não é. Se quem mora em Camaçari chega às 7 da manhã, quem chega às 10 minutos atrasado não entra. E aí virou realmente uma coisa que mas ela não falta no trabalho, se chegar atrasado, porque a gente chegou no horário. E aí eu me mudei para cidade, porque daí pra mim era melhor estudar na cidade à noite, que meus amigos estudavam. Tinha um amigo que estudava à noite na cidade, aí ele saía, me deixava na minha casa para poder me aqui. Quer dizer que a sua pontualidade atrapalhou a vida da galera de Salvador, né, velho? Eu, eu sou muito pontual, audiência, trabalho, porque para rolê eu sou péssimo em horário, mas minha pontualidade no trabalho é de conta. Hoje com a galera. Mas eram 6 pessoas, então uma pessoa era ocupada. E como é que você descobriu assim o direito, velho? Porque é uma. Não é uma realidade nossa, né? Não. Não é uma realidade nossa. E ainda não é hoje. Eu, como estou na sala de aula, e se pergunta aos meninos, assim, aos adolescentes, e aí, vai fazer o quê? Vai fazer vestibular? Vai fazer o quê? Sabe, eles nunca, na maioria das vezes, eles nunca sabem o que eles querem fazer. E poucos deles apontam, assim, medicina, direito, engenharia, ou eles falam muito de psicologia, alguma coisa ligada à comunicação, né? Mas não apontam essas profissões. E, mesmo hoje, né, com o maior acesso à universidade, né, comparado a outros tempos. Então não era uma realidade do nosso tempo, assim, e era muito mais distante para a gente do que é hoje para a galera de hoje. E como surgiu essa sua vontade de fazer direito? Alguém, um amigo, um tio? Primeiro que eu não tenho nenhum tio, nenhuma tia que tenha feito ensino superior. A gente vive de realidades muito parecidas, eu sei da sua família, mas na minha família nós somos a primeira geração que veio para a universidade. Na minha família, a minha geração é a primeira. É a primeira geração. A primeira é minha prima foi a primeira, minha irmã foi a segunda, eu fui o terceiro. E meu primo, em Feira de Santana, foi o primeiro, estava pro vestibular, eu acho que ele já tinha passado, de Feira de Santana, mas ele é bem mais velho que eu. É a prima mais velha que a gente. É a prima mais velha, na verdade. Meu primo também, isso, não, por parte de pai, eu acho que não é mais velho. Acho que a gente tem primo mais velho. Mas ele é da turma mais velha, é a turma que já tem 2, 3 filhos. Essa prima minha é a mais velha de todas, é a primeira neta da minha Pronto. primeira neta. Alan já é mais velho. E aí ele foi o primeiro, depois fui eu. Aí depois disso, acho que um primo nosso, e aí vem meu irmão, e aí a gente tem alguns primos que
foram para a universidade. Por parte de pai, por parte de mãe, nós somos os primeiros e acho que não tem mais nenhum até hoje. Mas veio da seguinte forma: você trabalhava dentro da feira, eu trabalhava cá fora. Sua mãe chegou a trabalhar em festa? Não. Não, Não. não, aqui não, mas lá no interior trabalhou. Trabalhou? Trabalhou no interior em festa. Aí, embora é diferente a realidade, porque lá é uma cidade pequenininha, né? É. Aqui e na aula daqui era muito comum a polícia bater muito nas festas. É comum, ser uma cidade grande. E eu vi, e tinha coisas que eu achava muito injustas quando eu via. Então, eu trabalhava num ponto de ônibus em que eu vi muitos jovens negros voltando do trabalho e sendo presos. E eu lembro até hoje que um amigo meu chamava Robson. Ele foi preso no ponto de ônibus 6 horas da tarde voltando do trabalho. E ele tinha o cabelo grande, o cabelo dele estava amarrado. Eu lembro até hoje que ele estava com uma camisa, não sei se eles lembram disso, mas eu lembro que ele estava com uma camisa vermelha no dia. E ele foi preso pela cor da camisa que o senhor jovem dele. Ele, mas exatamente se ele trabalha, seria impossível. E a polícia, pô, não, você está preso. Na frente de um ponto de ônibus que ele pegava todos os dias. E isso acontece, na realidade, com muitos amigos nossos que a gente conhece. E eu cresci dos meus 7 anos trabalhando no centro de Camaçari até os meus 21 anos, quando eu fui embora, vendo dessa realidade. De muitos jovens sendo presos ou apanhando, e meia hora depois. Esse ainda fez diferente, porque ele começou com a polícia e falou: você me retirou de um lugar que pega o ônibus todos os dias. E eu não vou sair daqui, ir para a rodoviária que é do lado da delegacia, né? E pegar o ônibus e amanhã, quando eu chegar lá, todo mundo achar que era ele. Você me chamou de mulher, você pegou. E ele pegou, provavelmente, uma guarnição que respeitou. Porque normalmente a Ah, polícia não. não respeitou. Embora que apanhar. Quer apanhar? Botar pra ir, vai ver se é do seu lado. E ele, graças a Deus, naquele dia a polícia levou ele no ponto de ônibus. Abriu a porta e a gente chorou assim com ele. Ele chorou no dia. Mas eu vi isso na infância inteira. E por ver muita injustiça desse tipo de direito. E aí eu tenho um grande problema hoje, porque eu me meto em várias enrascadas. Um dia antes de ir embora, meus amigos me chamaram para ir em um bar lá em Campinas e era um lugar que eu não gosto de ficar no meio do centro da cidade. Na minha calçada, nesse ano, calça de estranho. Falou, vamos, que é perto da 2 quadras da minha casa. Ó. Quer dizer, ameaçaram 6 vezes em uma noite. Pelo mesmo segurança, que estava armado. Ele foi bater uma hora de rua com uma pessoa que de rua na minha frente. E aí eu disse, nossa, ele não fez nada. Porque pra mim já tá errado. Quem cria bar em calçada vai ter que lidar, vai ter que criar um equilíbrio. De ter um bar na calçada e ter a população de rua que vai passar ali e vai pedir comida. Então você vai ter que achar o meio de Meio equilíbrio. termo, né? Meio termo. Porque eu sei eu trabalho, né, como voluntária com várias questões com relação à população de rua, mas eu sei os transtornos que se tem um comércio no meio do centro e você não poder, né, simplesmente dar e dos seus clientes se incomodarem quando eles vêm pedir. Mas você vai ter que achar meio tempo, porque você colocou um bar no meio da calçada. Que a calçada é pública ainda. É verdade. Ainda. Aí, e aí eu disse, não, moça, só vou te pedir para liberar ele. E ele disse, sim. Aí ele mostrou a arma e falou, não, não vou liberar ele. Eu disse, mas eu não fez nada, não tem nada com ninguém. Aí eu disse assim, se você não soltar ele agora, eu vou te chamar. Aí ele pra mim falou assim, como eu vou soltar ele? Eu disse, tudo bem. Eu vou advogar para ele quando chegar na delegacia. Então ele percebeu que ele ia poder me bater. Eu disse, caramba, ela é empolgada. Se eu bater, vai dar ruim. E se fosse outra pessoa, acho que ele teria batido. Vai meter a mão. E aí ele pegou e disse assim, eu acho melhor você sentar no seu lugar. Eu disse, não. E assim, o barco não é. Ninguém vai fazer nada. Então eu me meto em rascadas, porque com 16 eu não podia me meter em rascadas e hoje em dia eu acabo me metendo em alguma. Mas foi por esse senso de justiça, que daí eu me acompanho até hoje. Bacana isso, né, velho? E aí você vai fazer direito e se manda pra fazer direito em São Paulo, velho. Quando eu prestei vestibular em Aracaju, que era perto de casa, então para minha mãe seria para 6 horas de ônibus. Prestei no interior da Bahia, que dava 6 horas, e eu prestava pelo Enem. E aí, quando você está colocando alguém, eu acho que a gente via muito pela emoção nessa época. Então eu colocava para qualquer faculdade que minha nota desse no Enem, eu ia lá e colocava. Então eu coloquei para Federal do Maranhão e eu passei. Como que ia para o Maranhão? Por que dinheiro que ia para o Maranhão? E aí, naquele ano, velho, isso não é impossível, isso não dá. E aí eu não fui. E aí, conversando com uma amiga minha, que era aqui de Camaçari, que passou medicina no Encanto lá e foi pra lá. E a irmã dela foi morar com ela. Eu era amiga das duas. Elas brincando, falaram, não, ela colocava aqui, você passa. E nessa brincadeira eu coloquei. Primeira opção, direito, Salvador. Segunda opção, não é Enem. Enem, ADM, Salvador, terceira opção, direito, em São Paulo. Mas você conheceu alguém lá? Tinha algum Ela parente lá? Só as duas. E aí você foi pra poder. E você morou com elas? morei. Aí quando elas moram ali no Camaçari de 10, dentro da minha casa. E aí quando eu fui, o pai delas, eu não sei,
mensagem naquela época. Eu tinha 24 horas para ir, então eu tinha que ir de avião. O pai dela deu me dar 100 km, sabe? Aí eu fui. Eu lembro que minha mãe pagou pra eles parcelado, se eu não me engano, a passagem, e daí ele falou pra menina, ele, os pais dela, que era pra me ajudarem naquele período, porque daí eu, que era pra dividir a dar comigo naquele período, em relação ao mercado, que eles iam ajudar. E aí elas tomaram a iniciativa de um dinheiro que minha mãe mandava, eu só usar porque era pra fora de casa, para o transporte, e se eu precisasse algum dia comer na faculdade, ou para buscar emprego, essas coisas. Umas coisas que eu não estava e aí eu tive 8 meses procurando emprego, aí eu consegui estágio 8 meses depois que eu cheguei. Morei com ela 3 anos. A gente só se mudou quando uma foi morar nos Estados Unidos e a outra casou. Até então, eu morei Bacana, né? Isso é massa, porque a solidariedade se tornou uma coisa assim, parece que é uma coisa, se você é solidário a alguém, parece que se tornou um crime, né? sim, Eu vi um vídeo de um cara ontem que eu chamava com um menino negro de São Paulo, até postei no meu Instagram, e eu lembro que eu vi que uma pessoa meio que se solidarizou pela criança, né? E aí o cara ficou acima da pessoa, você vai defender. No dizer dele, o menino era ladrão, né? Era uma criança. Você vai defender um ladrão, vai defender um ladrão, vai defender um ladrão, apontar uma para a pessoa. Então, de uns tempos para cá, você ser solidário com alguém, você abraçar a causa de alguém, você estender a mão para alguém, parece que se tornou um crime, uma coisa ruim, você não pode fazer. E esses gestos assim são tão bacanas, velho. É tão legal você poder ter alguém que pode lhe estender a mão e lhe ajudar a realizar um sonho. e é algo que é tão difícil da gente ver, principalmente porque assim, né? Eu costumo, quando eu conto a história de como, né, das minhas duas amigas, né, da mãe e da mãe Dani, costumo dizer que mulher, se a gente for mexer com mulher, a gente mexe no guarda-roupa dela. Se você pensar nas mulheres que você conhece, o que elas menos gostam de emprestar é a roupa dela. E quando eu fui pra São Paulo, as meninas dividiram o guarda-roupa delas comigo. Só que toda mulher tem um vestido que ela gosta muito, ela diz assim, ó, você pode pegar qualquer coisa. Mas essa parte aqui, eu tenho carinho, não, elas não. Então, quando eu me mudei pra lá, eu tinha as roupas que eu na feira. E aí tinha alguns eventos da igreja mesmo que a gente era, algumas atividades que tinha, teve júri simulado na faculdade, eu era do juizado especial. Então, quando elas não davam bola, escolher uma roupa. Então, elas passavam um sábado pensando no que eu fazer com o meu cabelo, porque quando eu me mudei, aqui a gente usava ferro quente, as mulheres. Em São Paulo não tinha isso em 2011. E aí, quando eu me mudei para lá, eu comecei a alisar mesmo o cabelo com produto químico. Mas demorou 6 meses para poder ir no salão arrumar o cabelo. E elas passavam o final de semana pensando em como a gente ia ajustar o cabelo para durante o humano. Então, foi uma solidariedade assim que era sempre, não era aquela coisa de chegou daqui a 3 meses, nossa, ela tá me incomodando, já passou um tempo difícil. Nunca tive problema nenhum com meus nos 3 anos. Ah, isso é verdade. Que massa, massa. E como foi essa sua vida em São Paulo, o processo de estudar, longe da família, né, longe dos amigos de infância? Aqui isso é difícil, né? Quando a gente mudou para aqui, logo nos primeiros anos, foi uma dificuldade muito grande para todos nós, eu, meus irmãos. Eu lembro que a gente só ficava em casa. Meu irmão sentiu muito, perdeu na escola, tive dificuldade de passar de ano, passei com dificuldade. Então, a saudade do amigo, da vida que a gente levava, dos amigos, né? Da vida, da forma em que a gente vivia no interior, a nova realidade, a gente sai de uma cidade de um lugar, pô, que é menor do que o Porto, por exemplo, para ir para uma cidade desse tamanho, sabe, é um baque muito grande. Então, no seu caso, como foi essa experiência de viver, né, em Campinas? Que Campinas é uma cidade gigante, Enorme. é uma cidade enorme, né, velho? É uma cidade grande de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Olha, eu vou te dizer que eu tive sorte na vida. Acho que é aquela música que eu tive sorte na vida. Porque quando eu fui para São Paulo, além das minhas duas amigas, eu lembro que eu conheci a Mariana na faculdade, que tinha essa mesma concepção. Tudo que eu precisava lá com ela. E eu tenho uma professora que chama Rose, que era da mesma forma comigo na faculdade. Então, preocupada em quando eu ia conseguir o primeiro estágio. E aí eu lembro que a gente deu inteiro, porque quando eu consegui 3 de uma vez, e a Rose teve uma frase que dificilmente a gente fala para alguém. Quando eu consegui, ela conseguiu estágio para mim com uma amiga dela, e o segundo estágio era melhor que esse e o último. Ela falou assim: não, não quero que você escolha porque essa pessoa é minha amiga, eu gosto de você e você gosta de mim. Eu quero que você escolha o que é melhor para você. Então, ela sentou comigo e olhou a oportunidade de se fez ser melhor para mim. Então, eu tive meningite em 2013 em São Paulo. Por isso que meu irmão foi para São Paulo, inclusive, com 16 anos. Eu fiquei 3 meses internado e 8 meses de casa em casa.
E o meu estágio manteve o meu salário todos os meses. Eu tomei remédios muito caros nessa época. Então, eu acho que o menor baque foi sentir saudade, pra dizer a verdade. Nos primeiros 3 anos eu vim em todas as minhas férias, no meio do ano e no final do ano. 2011, 2012. Até junho de 2013. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi depois de junho que eu tive o meningite, se eu não me engano. Mas foi em 2013. E aí meu irmão foi, com 16 anos, e além dessa realidade das pessoas muito boas na faculdade e em casa, quando meu irmão foi justamente, eu me mudei, uma semana depois que eu me mudei para morar sozinha, eu tive limite. Então foi muito rápido. E aí, por estar sozinho, ele foi para lá para ficar comigo. E eu lembro que ele, antes de ir para a escola, que lá começava às 7, ele acordava, fazia o meu café, deixava do lado da minha cama, e ia a água e o rei dos remédios. Deixava os alarmes lá. E daí, quando ele voltava meio-dia, às vezes tinha atividade, um amigo queria ir lá em casa, ele deixa eu ver se minha irmã acordou. Se minha irmã acordou, vocês podem entrar. Se minha irmã não acordou, vocês vão ter que ficar aqui fora. E aí, se eu tivesse acordando, eu entrava, se eu tivesse dormindo, aí a galera tinha que estudar comigo lá fora de casa. Então, eu acho que eu tive muitas pessoas boas que me ajudaram a concluir tudo isso. Quando isso aconteceu, eu tive um momento que foi muito difícil. Eu falei, eu acho que não dá mais pra mim, porque eu voltar. Ele falou, eu deixei tudo pra estar aqui com você. Mas eu não suportaria ter que voltar um dia de novo. Então, se você decidir voltar agora, eu espero que você saiba que vai ser o final pra você, de morar, que eu não voltaria. E eu acho que eu tive isso nos momentos que eu quis desistir. Acho que sempre teve alguém que disse assim, que céu, não vai dar pra você desistir. Então, eu tive isso. Eu lembro que eu dei uma entrevista pra faculdade em 2015, quando acabou a faculdade, se eu não me engano. E aí eles falam, Manuela, de como sair pro mundo, alguma coisa assim. Porque foi basicamente isso. Eu fui daqui pra Campinas e eu fui muito menina, 21 anos, certo? 21 anos. Sim, eu não sabia nada da vida, assim. Eu tinha um sonho de fazer direito, eu achava que eu ia mudar o mundo. E, inclusive, achava que ia fazer criminal, porque as injustiças que eu via era criminal. E eu fiz, eu fui fazer direito de trabalho, direito civil, nada a ver com direito, nunca. Eu acho que eu advoguei 2 vezes, não me. Que bacana, que bacana, que massa. Eu acho que as pessoas boas atraem pessoas boas, mano. Eu acho que é isso. Você é uma pessoa maravilhosa, velho. Tem uma história de vida gigante, incrível, assim. Eu acho que o mundo conspira em favor das pessoas boas. Eu acho que é isso que você chegou lá e encontrou grandes pessoas para ajudar, para pedir esse meu irmão, né? E conduzir nesse caminho, né? Essa tarefa que não é fácil. Deixar a família, deixar a mãe, deixar os amigos, deixar a vida, né? Para recomeçar tudo de novo aos 20 anos de idade. A gente veio com todo mundo, sentiu pra caramba. Imagine quem sai sozinho. Então, mas que massa. Mas e os desafios, velho? Para uma mulher negra, né, na advocacia, são grandes mesmo, o racismo impera nesse processo. Eu estava discutindo um dia com uma amiga que é advogada aqui, eu estou tendo um podcast até no ano passado, e eu falava com ela justamente sobre isso, né? Que mesmo tendo uma discussão forte sobre o espaço das mulheres, sobre o espaço dos negros na sociedade, ainda há uma resistência muito grande para que a gente possa ocupar alguns lugares. Aí eu lembro a ela a eleição da OAB, aqui na Bahia, que eles estavam felizes porque tinha uma chapa cara de 2 mulheres, e é um avanço, é bacana, mas eram 2 mulheres brancas. Né? Eu disse a ela, lembro para ela assim, por que botou uma mulher branca e uma mulher negra? Mas por que 2 mulheres brancas? Então, há um desafio grande ainda para a gente. Você sente isso, percebe isso? Como é que você avalia esse processo dentro da advocacia brasileira? Tratando de ser uma iniciativa bacana que eu passei até a acompanhar, que é um coletivo, se não me engano, de advocacia negra, alguma coisa assim. Não sei se é uma iniciativa da advocacia negra. Vamos fazer até um encontro agora aqui em Salvador, Rio Vermelho. Eu vou mandar no Instagram depois. Eu quero até dar uma olhada, dar uma participada. Acho que dia 16, dia 17. Eu não sei se o encontro que a Black Society lá vai ter, que eu faço parte, que é um coletivo só de mulheres negras advogadas. Isso que eu entendi. Mas tem a UNE, que é uma Associação Nacional de Advogados, né? Advogados e advogados negros. Talvez seja algo bastante. Não sei o que é. Mas depois eu olho. Eu acho não existe. Para começar, eu entrei na faculdade, primeiro que é uma faculdade particular. É uma faculdade católica, uma estadual de Campinas. Católica, né? É católica. Ela é salesiana. Ah, Salesiano. Salesiana. Porque os salesianos são São os da Igreja católicos. Católica.
E foi uma das coisas que eu mais gostei, inclusive, da igreja, uma faculdade católica salesiana. Os salesianos, eles têm uma forte ligação com a fraternidade, com o amor à comunidade. Então, porque apesar de ser nova naquela época, eu ia para todos os acampamentos, todos os encontros da faculdade, no final de semana, sim, quando tinha. E durante a semana. Quando eu entrei na faculdade, tinha eu, a Érica, o Gustavo e o Pedro. Quatro pessoas negras. Isso pensando não só na minha turma, não era quatro pessoas na minha turma, quatro pessoas no primeiro ano na nossa turma, que eram três turmas, A, B e C. Ah, e a Fabiana, cinco pessoas. Sim, Se eu não sou muito grata, se passou disso, não. Mas a gente falou assim, pelo menos 20 a 30 pessoas em cada turma, e você ter seis, sete pessoas mesmo, por essas três. Então, só de contar por aí, a gente já consegue entender que a gente é uma beleza, é seis, sete pessoas. Então, é o que a gente tem. Então, a gente está falando de pouquíssimas pessoas negras dentro de uma faculdade que são luciana, em 2011 já. Se a gente pensar muito antes, piorou. Então, Aí passa, se pensar antes disso aí, deu merda. Deu merda. a gente está falando de pós, da pós-criação da escola penitenciária, da maneira de Já tem mais de 10 anos de conta, que a conta foi 2023, né? 2003. 2003. E aí, em 2011, a gente está falando que em 2011, em três turmas que entraram juntas, em 2011, a gente tinha menos de 10 alunos negros de três turmas. E nas outras turmas era muito mais escasso ainda. Você pode ver. Então, a gente falando que dentro da faculdade a gente tem pouco. Na advocacia em si, a gente tem muito menos. Então, eu lembro que quando eu ia buscar emprego que nem era jurídico, você via que as mulheres brancas elas tinham muito mais chance de entrar. Por tudo. Porque é muito interessante a gente falar assim. Quando a gente fala, nossa, Manuela, mas por que não? Porque quando você olha, você contrata quem você enxerga. Quem você enxerga no mercado de trabalho? Em determinadas posições, a sua maioria são pessoas brancas. Então vai ser muito mais fácil você achar pessoas negras em você, vai ser muito mais fácil achar pessoas negras no mercado de trabalho, no proletariado, se você pensar nas linhas de produção. Ou quando a gente pensa, por exemplo, na própria Ford aqui no Matarei. Se você parar para olhar, você vai ver que muitas pessoas brancas você vai ter nas linhas de produção, e boa parte das pessoas negras, inclusive que são meus clientes da Ford, eles são pessoas negras. E trabalhavam ali em produção. E quando eu pego um coordenador, maiores cargos, por exemplo, da própria Ford, que são meus clientes, são em sua maioria. Você ainda falou disso aqui, eu lembrei agora de uma amiga minha da faculdade que eu voltei a estudar, né? E aí, semana passada, eu conversava com ela, e aí, tudo bem, não sei o que, e ela falou comigo, ela falou alguma coisa, eu não lembro o que foi, ela disse, poxa, tô demitida, ela tinha um trabalho muito bom, trabalhava no que ela atua há mais de 15 anos, ela falou comigo. Ela disse, eu falei, foi mesmo? Ela disse, foi, fui demitida. Eu falei, por quê, rapaz? Ela disse, não, fui demitida porque eu questionei. Eu falei, você questionou o quê? Ela disse, pô, velho, eu perguntei lá porque eu estou lá há mais de 15 anos e nunca vi um supervisor negro. E ela é negra, né? Nunca vi, eu perguntei ao meu chefe, né? Se era por falta de competência, se era por o que acontecia. Que há mais de 15 anos eu nunca vi um chefe negro lá. E ela disse que um mês depois disso aí, mandaram ela embora, alegando que estava fazendo readequação, fazendo não sei o que e tal. Ela disse a mim, Edvaldo, foi a primeira vez, esse ano, eu nunca usei, ela tem um cabelo curtinho assim, cacheado, e ela disse, é a primeira vez que, esse ano, é o primeiro ano em 15 anos, que eu tenho coragem para usar o meu cabelo natural no trabalho. É a primeira vez, então eu sempre usei um cabelo que adequasse ao trabalho que eu fazia ali, o trabalho me mudava, né? Então, você vai saber me lembrar disso. A mulher negra ela vai usar o cabelo dela quando ela está em uma posição que ela já pode ver que ela determina qual ela vai usar. Então, eu vim usar trança e meu black quando eu já trabalhava com ele. Enquanto eu trabalhava no escritório, não. Inclusive, quando eu cogitava usar trança trabalhando no escritório, alguém me dizia, outras pessoas, não era aquela pessoa, nunca era aquela pessoa. As outras pessoas vão criticar, acho melhor não, não era ser o chefe. Era o cliente. Isso, é cliente. Eu lembro que uma vez eu fui com. E me estudando que eu trabalhei depois de formada, eu fui com um rapaz que ele não era advogado. Na verdade, ele era advogado, mas ele não tinha uma então, e aí, ele não tinha, ele tinha desativado a outra. E ele tinha escritório, e eu trabalhava para ele.
E eu fui despachar com o juiz uma vez. O juiz pediu para que eu saísse da sala. A ordem era minha, quem entrou naquela sala. Inclusive, eu tive que pedir autorização ao guarda para ele entrar, porque ele não tinha uma vez. Ele não podia. Inclusive, ele falou: eu vou te pedir para voltar lá fora, eu vou conversar só com o doutor, porque eu não converso com o cliente. Só que, na verdade, ela viu que estava ali dentro mim. Quem tinha que saber aí? E quando ele disse, não, ela é advogada, ele não perguntou se ele também era advogado. Supostamente como advogado sou eu. Então, é para você entender que os juízes eles não conseguem entender justificar que você é advogado. Isso já aconteceu várias vezes. Então, eu preferi trabalhar para mim, em determinado momento, do que trabalhar para os pais, porque eu não estava mais disposta a aguentar o gasto. É como eu também falou. Porque quando você tem escritórios que, em sua maioria, tem pessoas brancas, elas não te enxergam muitas vezes como advogado. E aí a forma como eu não faço aquilo das coisas, eu sempre esqueci de tentar. Inclusive, acreditar que você não é capaz de poder muita coisa. Eu lembro, tem uma frase que eu me lembro muito, me disseram que se eu continuasse escrevendo daquele jeito, eu não passaria novamente. E nessa época eu não tinha. Minha mãe estava fazendo tratamento de câncer lá em Campinas, morando com a gente, dois estagiários, eu e meu irmão. E aí eu não tinha como pagar por cima naquela época. Então eu estava estudando em casa. Então eu chegava, eu ia para o estágio de manhã, ia para a faculdade depois, chegava em casa, eu ia estudar, porque não era muito problema comigo. E aí eu comecei a estudar muito mais. Eu e meu irmão, a gente costuma falar que quando a gente ouve coisas desse tipo na vida, nos ajudam porque a gente estuda mais, fica tão revoltado que a gente estuda mais e passa. Eu ouvi isso quando eu disse que eu ia fazer, que eu ia ser advogado também. E me disseram, você não tem nem ninguém da sua família que seja advogado, para você entrar no escritório dessa pessoa, nem tem perfil de ser advogado. Então, acho que nunca vai passar de direito para ser advogado. E aí é que ele me ajudou a ir lá e pensar no vestibular. Um dia eu consegui, foi, fez. Então, acho que os desafios são esses. O mercado de trabalho para as pessoas negras em determinadas posições é ainda mais difícil. Então, uma pessoa negra na advocacia ela vai sofrer muito mais para entrar no mercado de trabalho. Porque você enxerga a capacidade das pessoas de acordo com o que você vê. E boa parte das pessoas que você vê no mundo jurídico são pessoas brancas. Quando eu fiz parte da campanha da OAB, acho que há 2 anos atrás, um ano atrás, foi disso que a gente falava na campanha, inclusive. Da importância de projetos que ajudem pessoas negras a se cada vez mais. Porque a FGV agora mesmo ela tem as bolsas que ela dá para pós-graduação. Inclusive, foi assim que eu vi também com a coluna agora. As bolsas, elas são uma coisa muito. As cotas raciais, elas existem por algum motivo. Foi renovada agora, graças a Deus. Oi? Foi renovada as cotas aqui. Graças a Deus. E a importância da população negra, inclusive, entender isso, tomar posse disso, desses jovens, como você falou, entenderem que esse é o momento de eles entrarem na faculdade, que a gente ainda tem essa chance, para a gente cada dia poder jogar uma enxurrada de profissionais negros mesmo no mercado de trabalho, em posições de poder, é de extrema importância. Tem um senhorzinho que libera isso daí fora, tirar dúvida sobre o INSS, são pessoas super humildes. Então a gente não acaba, ele vai lá, me mostra geralmente o mesmo documento, e tem dia que eu digo, você não perguntou isso semana passada. Mas toda vez ele termina, ele fala assim. Eu fico muito feliz quando eu te vejo. Porque de onde eu vim da época, a gente não tinha alguém aqui, um advogado, nesse shopping desse, nesse lugar. Interessante, porque eu cresci trabalhando no ponto de ônibus de frente para o Riviera. E hoje em dia eu trabalho dentro do Riviera. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu sonho era sentar no Riviera para tomar um lanche do Riviera e eu ver aqueles cantores que tocavam ali todo domingo. E aí, hoje em dia, é interessante quando ele vai. Eu sempre faço esse comparativo toda vez que ele vai lá. Porque ele fala, antigamente, a gente não tinha uma jovem da sua idade sendo advogada, estou sentada em um lugar desse. Nessa posição, podendo ir lá e falar com quem manda. Então, eu acho que os desafios eles são muito grandes. Se for linkar aqui, você faz que a gente enfrentou, que você enfrentou, e eu enfrentei, são inúmeras. Nossa, a gente dá ainda. E sua mãe, velho? Pô, sua mãe é uma pessoa maravilhosa, né? Só pra Tem uma história de vida assim, gigante, né, cara? É uma mulher que educou vocês ali, como minha mãe, dentro da feira, e a sua fora da feira. Como era para ver vocês agora? Todo mundo grande, todo mundo com a vida, graças a Deus, bem encaminhada, um na Marinha, você é advogada. O de São Paulo também faz direito, né? Você falou comigo, estudou direito. já é advogado. Já é advogado, já, né? Aí que bom. Então, seu outro irmão, com a sua, que é advogado, tem esse aí que eu não conhecia, Que é adestrador. é adestrador. Então, assim, mas todo mundo bem encaminhado, cidadão de bem, pessoas é,
sérias, né? Pessoas sérias, preocupadas em construir caminhos diferentes para a sociedade. E você, que é uma pessoa engajada, né, em projetos sociais, que eu acompanho na rede social, você falando lá de São Paulo, você participava de um trabalho com pessoas em situação de rua, é isso? Como é que sua mãe, como é que ela se sente? Minha mãe, primeira vez que ela viu foi um desafio de, nossa, minha filha foi morar longe. E aí, naquela época, eu me senti muito. Eu era muito apegada à minha mãe desde sempre. E é engraçado porque, às vezes, acontecia, ah, tá tendo um tiroteio. A única pessoa que eu nunca tive que se preocupar era com a Manuela, porque ela foi no banheiro, eu tava com ela. Ela foi pegar meus irmãos, meu Deus, meus filhos. E aí ela tinha que ligar pra ver como contar o meu irmão. Então, eu acho que ela sentiu muito quando eu fui embora. A primeira que era a única filha mulher, os embora. E aí eu lembro que ela sofreu muito, porque pra comprar roupa nos livros. Então acho que até nisso ela sentiu. E aí ela foi vendo os filhos crescerem e a primeira dificuldade foi dele. O que passou na Marinha aí, depois de 16 anos comigo, depois o outro também passou um concurso, foi comigo, que é adestrador. Então ela vai ver os quatro saírem de casa, acho que foi o primeiro desafio. Mas depois que a Lorena ela disse, eu consegui. Eu acho que é essa a sensação, assim. É bem o que você falou, é poder ver que a gente perdeu muitos amigos, né? Depois que eu fui embora, eu sofri muitas vezes. Eu sabia que algum amigo meu entrou na criminalidade e acabou morrendo. E eu não consigo enxergar só como, nossa, bandido bom, bandido bom, cara que isso. Então eu sempre sofria muito, às vezes eu via alguma pessoa que poderia ter outra oportunidade se tivesse tido as oportunidades que eu tive, porque eu costumo dizer, inclusive, isso. Eu odeio que usem a minha história, por exemplo, que livro de história para dizer, não, qualquer pessoa que seja ela vai levar, não conseguiram. Não, é assim não. A gente teve É algumas perigosa a nossa história. muito perigosas na Muito história. perigosa. Tem um amigo meu que ele disse assim, Manuela, você faz com que eu acredite que qualquer pessoa pode conseguir porque você conseguiu. Você saiu, eu te acompanhei. Eu disse, eu me acompanhar, senão eu deveria postar isso. Porque se eu tivesse tido essas amigas de São Paulo que me aceitassem na casa, começou a ter. Eu não teria nem ido para São Paulo. Porque a gente já nem como ir e chegar em São Paulo, muito menos como morar em São Paulo. Então, são histórias muito perigosas. E minha mãe pode ver isso, porque ela conseguiu educar quatro filhos. E uma coisa que vale a pena contar da história da minha mãe é que quando eu tinha, acho que uns 15 anos, minha mãe ainda trabalhava como empregada do banco. E aí minha mãe olhou e falou assim, elas estão reclamando que meu filho pequenininho não pode vir comigo. Ela rejeitou os três maiores. Começaram a reclamar um dia do pequenininho e reclamações pequenas. Coisa boa, coisa boa. Jogar, né, na creche, largar com alguém. E outra, o salário que pagam para mulheres empregadas domésticas, que a maioria são mulheres negras e mesmo tempo, não dá para elas ainda pagarem para mim pelas filhos delas. Então, muitas vezes a criança ainda sofre com a companhia que tem que ficar, porque às vezes acabou. Minha mãe ensina. Apesar de eu ter conseguido, ótimo, ficar com meu irmão quando ela precisou, mas não lá deixar todo dia. E aí ela pediu demissão e foi trabalhar no ponto de ônibus. Então, meu pai sempre trabalhou lá, e minha mãe foi depois, porque ela olhou e disse: não dá para deixar meus filhos sozinhos em casa. E aí eu lembro que teve um dia que dia de Natal, minha mãe chegou 9 horas da noite. Ela falou: não é justo que eu cuide do Natal dos outros e meus filhos estejam. Ela usou ainda esse termo, parecendo um monte de ratinho, filhotinho de cachorro de casa sozinhos, usando Natal. E aí, para minha mãe, aquilo matava ela. E ela deixou e foi cuidar dos filhos. Porque ela tinha medo, inclusive, de deixar a gente tanto tempo sozinho. E de que os filhos, nesse tempo sozinhos, entrassem que são essas as vagas. E aí foi nesse momento que ela decidiu trabalhar no ponto de ônibus e cuidar dos filhos dela. E aí um outro marcante foi o dia que vieram até minha mãe dizer que iam tomar o leite com você que está lá, e a gente estava trabalhando com ela no ponto de ônibus. E ela disse, eu já vi amigas minhas que teriam tudo, e a polícia disse, você não soube o que é alguém lá. E eu te digo hoje, ela falou, você não vai dar coisas. Eles estão bem criados, bem educados. Eu posso chamar como testemunha policial militar, que trabalha aqui. E do lojista bancário. Meus filhos vão para a escola todos os dias. Meus filhos comem no horário certo. Meus filhos dormem quando precisam dormir. Meus filhos não reclamam de não constelar. E não vão morrer um dia na mão da polícia. Então, acho que esse é o maior de retorno que a gente pode dar como filho para a nossa mãe. Meus irmãos, seus irmãos. Eu acho que é isso. A carreira que a gente construiu. Até onde a gente estiver desejando. É bacana, eu lembro de sua amiga, ela lembra quando você vem de perto, ela tava na peixaria. Sua amiga tá aí, ela vem tal dia, ela chegou, não sei o quê. Ela é um doce, velho. É uma história de vida assim, inspiradora, inspiradora. É um ser humano maravilhoso. É católica sua mãe, né?
Não, minha mãe é morta. É mormon. A gente, eu era de várias igrejas na infância, depois aos 8 anos eu fui para a igreja católica, fui até os 16, depois eu fui mormon, saí da igreja mormon, fiz alguns cristãos. E sua mãe é mormon também. Minha mãe ainda é mormon. É maravilhosa a pessoa, ser humano. É, Qual a importância da família para você? acho que família é tudo. Meu irmão mais novo não acredita no Natal. Nunca acreditou. É sério, mas Sério, pra ele tá bom agora. Mas meu irmão preza pelo Natal, porque ele sabe que é bom. E meu irmão acha, meu irmão gosta muito de ser, por exemplo, mais novo que eu comigo. Mas acho que um ponto que me marca é que por ele saber que ia ter para ele sempre soube que era eu. Então, o Natal ele passou assim, parar comigo. A gente, a partir de quando a gente podia fazer aquele mercado, a gente fazia um mercado gigante, fazia um monte de comida para 2 pessoas em casa e sentar comigo. Tal. E se tivesse uma família para mim, que ele nem às vezes. Porque ele não conhecia mesmo, então ele não tinha a melhor afinidade com a pessoa que não conhecia. Ele criava afinidade com a pessoa na noite de Natal, porque ele disse: ah, você quer documentação no mercado? Ele ia para aquelas pessoas, porque ele sabia que o Natal era importante para ele. E quando eu estava em casa, eu sempre disse para os meus irmãos quando eles começaram a namorar. Vocês namoram com a namorada de vocês dia 25. Dia 24 é aqui em casa. Eu ainda estava em casa. Então, ano passado, eu acho que o máximo que é família para mim foi dezembro de 2022. Foi o primeiro ano que eu ganhei um processo legal. E a gente fez uma viagem com a família. Então, a gente veio de São Paulo para cá, trouxe meus cachorros, meu irmão, minha mãe e meu irmão está aqui. A gente alugou um carro aqui, veio para São Paulo, trouxe todo mundo. E a gente foi, passou o Natal, fez um mercado legal, fizemos nosso Natal em casa. E aí a gente alugou uma casa em Arembé, que é o lugar que a gente trabalhou a vida inteira, enquanto a gente estava aqui. E a gente, minhas tias vieram diferença quando a gente pôde passar Réveillon, só a gente, assim. E aí a gente olhava, eu lembro que minha cunhada falou assim, eu queria muito que o Rodrigo tivesse comigo com a minha família. Mas eu acho que é tão importante esse marco para vocês esse ano que eu tô lá com vocês. E daí eu acho que isso é família pra mim. É estar com meus irmãos. Para mim, ir no canal forró com os meus irmãos, muito mais. Eu amo meus amigos, eu sou apaixonada por meus amigos, mas muito mais do que sair com meus amigos, nos momentos que eu posso estar com meus irmãos, nos lugares que a gente cresceu trabalhando, são muito importantes. Porque só a gente filme, né, velho? passa um filme. Quando a gente foi para a ideia pelo passado, a gente estava emocionadíssimo, assim. Porque, caramba, a gente nunca imaginou na nossa vida que a gente ia poder, naquela época, de 2000, de 97 até 2011, a gente nunca ia imaginar que a gente um dia ia alugar um carro. Vamos dizer que naquela época não existia Uber, era alugar um carro. Pegar nossa família, passar 2 dias numa casa que a gente pagou em Arembé para passar Réveillon. Casa de veraneio, a gente nunca foi uma realidade. A nossa realidade era trabalhar Réveillon, trabalhar Natal, e dia primeiro a gente ir pra praia. Se a gente não fosse, se fosse muito bom dia 30 a gente não tivesse que trabalhar primeiro para pagar alguma coisa, para terminar de construir tal parte da casa. Então, eu acho que para mim, família é tudo. A advocacia representa o A advocacia representa poder construir um mundo melhor. Eu acho que quando você falou assim, a Manu voltou para trazer um pouco do que ela aprendeu lá fora. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever sobre a universidade. Hoje em dia, meu projeto de mestrado tem totalmente relacionado a uma série. Então, a advocacia me demonstra que eu posso devolver realmente para a sociedade um pouco. Devolver um pouco. A advocacia também me ensina que eu posso levar minha vida e trilhar caminhos, né, de uma carreira de sucesso. Eu acho que é muito importante a gente, como professor, falar que nós estamos caminhando para um mundo de sucesso. Porque eu acho que é assim como eu, você não imaginou lá atrás que você está no parte hoje, que você ia ter essa caminho, que você ia ter uma sala de aula. Acho que quando a gente olha para isso, a gente olha e diz, nossa, eu estou trilhando um caminho de sucesso. E é importante que os nossos jovens descubram isso. Eu acho que é por isso que eu digo que tem poucos jovens. O jovem, quando ele sai do ensino médio, particular, ele sabe para onde ele vai. Ele sabe se ele quer seguir a carreira do pai, se ele quer ser um jovem derrotado, que não vai seguir a carreira do pai, porque o pai não deu atenção para ele. Não porque vai mandar boa, às vezes. É só porque o pai estava criando uma carreira que ele disse, nossa, me dá muito pouca atenção. E às vezes isso revolta. Mas os jovens da periferia, eles não sabem que eles não têm esse exemplo. Não tem. Eu fico muito admirada quando eu moro no Algarve, eu tenho a chance de conviver com diversas crianças lá. Tem 3 que elas grudam no final de semana vão para casa.
E eu tenho estudado muito tecnologia, eu ligo muito sobre tecnologia, porque eu acho que o caminho, inclusive, da advocacia é para a tecnologia. E elas assistem aula de tecnologia, quando eu olho elas, eu odeio letra, matemática eu desço letra, então quando eu penso em programação, eu acho horrível. É muita letra junto. Para mim, letra é só para escrever, agora código me confunde. E elas sentam lá para estudar comigo, e elas não estão entendendo nada, mas elas passam metade do sábado, quando eu digo hoje, você está começando a estudar, tia. E quando eu digo para elas assim, não, hoje eu não tenho uma audiência, elas querem saber com que roupa eu vou sair de casa. Já passa para eu ver com que roupa você vai para o hoje. Então, eu acho que o que falta para muito jovem na sociedade é ver exemplo. Eu acho que a advocacia, para mim, representa isso. Poder mostrar que os jovens ali, que eles podem e levar um pouco do que eu aprendi mesmo. Eu acho que devolver é quando a gente advoga com muito respeito. Assim como eu advogo com muito respeito quando eu estou por empresa, quando eu advogo com muito respeito quando eu estou por empregado. Gente, o que eu sei, tudo que aquela pessoa viveu, acho que a gente sabe. O que é uma pessoa da periferia trabalhar. Você está feliz com a sua trajetória, com a sua vida até aqui? Você está satisfeita? Você se sente realizada? Muito realizada. É, eu sou muito grata a Deus. Eu acho engraçado que às vezes eu tô indo pra casa e às vezes eu pego. Eu tô de moto, às vezes, na correria, assim, voltando pra casa. Mas eu olho ao meu redor de. Quando eu viajei no passado, que eu olhava aquelas paisagens assim, um pouco só, tá? Eu muito imaginei. Eu acho que é isso. Por exemplo, quando eu fui para São Paulo agora fazer a pós, teve alguns dias que eu ia para a cidade de São Paulo mesmo. E quando eu teve um dia que eu paguei um hotel porque eu não tinha como fazer a prova no outro dia, acordar 4h30 da manhã para fazer a prova. Então, isso não vou dar conta. Então, eu paguei no hotel, dormi à noite, no outro dia fazer a prova. E eu olhei daquela sacada assim e disse, eu não me imaginei estando nesse lugar. E hoje eu estou nesse lugar. Eu acho que agradecer a Deus quando você olha o vento bate diferente. Quando você pode se oportunizar, pegar o carro para ir para casa, que a gente não podia quando era criança. A gente andava a pé, poder olhar que agora eu posso pagar um Uber e ir para minha casa. Quando eu olho que eu posso estar com meu família no momento que esteja achando que está São Paulo. Então, eu sou uma pessoa muito grata, sou uma pessoa muito feliz. E eu olho para o que eu estou vivendo hoje e eu, tipo, caramba, olha, sou muito grata. O que você diria para aquela Manuela, aquela adolescente lá no ponto da feira, dançando, cheia de sonhos, né, cheia de expectativa, né, para a vida? Que a Manuela de hoje, essa é forte, advogada, diria para aquela menina lá atrás. Eu diria para ela que ela, que ela podia respirar com essa aula de criança. Tudo falava família, maneira. Manu, obrigado, velho. Eu que Eu estou agradeço. muito feliz assim de ter você aqui com a gente, com nós. Eu emocionei várias vezes, não chorei porque eu não queria chorar, mas assim, não podia não, né? Sei lá porque eu não chorei. Mas fiquei emocionado várias vezes, assim, eu tenho um orgulho de te ver, velho. De verdade, eu tenho assim, sabe, você me inspira. Quando eu vejo você, eu penso na minha própria vida, né? Na trajetória da minha própria Foi família. É, parecido. então é um orgulho muito grande, é uma alegria, sabe? É realmente me emociona assim, estar com você, ouvir você, ver a sua história e poder contar a sua história aqui no podcast, aqui no Nós. Muito obrigado de verdade. E dê um abraço bem carinhoso à sua mãe. Fique à vontade, pode falar com essa câmera aqui, o que você quiser, para quem você quiser. A casa é sua. Eu quero agradecer muito. Ele não sabe o quanto ele também me inspirou em diversos momentos da minha vida. A gente fez pré-vestibular juntos, por incrível que pareça. Tivemos que nos pedir um dia de uma pessoa que nos ensinou muito no pré-vestibular, infelizmente. O Vini, que é alguém que nos ensinou muito, que nos deixou presentes. E é por isso que a gente se emociona, porque eu vi o Edvaldo falar da vida dele, é pensar na minha, e eu vi o que fala da minha vida, é pensar nele. E o que eu quero dizer hoje, antes que eu chore, é só que os projetos sociais não pararam. Então, em 2020, eu acabei fundando o Financiamento Coronavírus, que atuou com as pessoas em rua na época da pandemia, porque muitos projetos pararam, não só em Campinas, mas em todas as cidades, porque todo mundo estava com medo, de se recolhendo em casa. Caramba, o que eu faço com a minha vida? Imagina sair para a vida e dar. Então, em Campinas, a gente tem média de 120 pessoas.
Como que você se encontra com tantas pessoas no momento que você não sabe nem como que estava se pegando aquilo que você sente? E aí, mas minha inquietação, minha inquietude é muito grande. E eu não conseguia parar em casa e não fazer nada. E a primeira vez que eu chamei alguns amigos meus para fazer ação, eles tomaram isso. Eu disse, gente, vamos fazer uma ação, e meus amigos índios, eles falaram assim. A gente pensou que ela estava falando com a gente que a gente ia parar um pão, um leite e levar no restaurante. Quando eles chegaram na área comum do meu prédio, lá era muito pequeno, era desse tamanho. Mas esse pedacinho não tinha um canto que não tivesse caixa de biscoito, caixa de detergente, que eu pensava em como eles iam cuidar da limpeza, então eu levei detergente, não levei sabonete, falei, ó, o sabonete que eu tô trazendo vocês usam só pra vocês tomarem banho, mas quando vocês forem lavar a mão, usem o detergente para não contaminar, para ver se vocês não pegam. Aí eu liguei pra uma amiga minha, que inclusive foi uma das minhas que eu morei junto, e disse, ela é médica, o que que eu faço para levar o mínimo de segurança para isso? Levar o lenço umedecido. Não é o ideal, mas você, para se lidar com isso, você tem que lidar com o que é possível. E a gente levou o lenço umedecido, biscoito, água, tangue e material de higiene. E assim como a gente estava procurando utilizar de máscara, nossa preocupação foi eles, a gente chegou a fazer máscara de lenço umedecido, depois de filtro de café, até chegar nas máscaras de pano, que daí uma amiga minha chamada a gente se matava para conseguir máscara para 220 pessoas a cada 15 dias. E de tecido, todas lindinhas, novas. E hoje em dia o Projeto Coriander ele tem um ano que já atualiza a mascarinha. Então, em dezembro do ano passado, a Azul trouxe pra gente, gratuitamente, quase 400 brinquedos. Nós advogados, lógico. Eles doaram dinheiro, a gente conseguiu uma loja que vinha atacada em São Paulo, comprou e trouxe para esse aqui, pegou na Algaroba, numa feita, Guepagai e Limoeiro. Que massa! Em abril desse ano, a gente entregou 120 ovos de Páscoa para as crianças e 10 para a população de rua. E no São João, a gente entregou kit de doce para as crianças do Algarobas e para a população de rua. E agora, eu fui convidada a fazer, sou presidente da Comissão de Responsabilidade Social, da Comissão da, da Subseção de Camaçari, Ah, que bacana. da OAB. Que bacana. E daí a responsabilidade é exatamente fazer ações sociais. A gente está pensando em fazer uma sopa ou macarrão agora, pelo menos, e uma entrega de brinquedos já em dezembro. Né? Com fé em Deus, as ações vão continuar. Acho que Deus me trouxe para isso, Maria. Sério. Bom, obrigado. Obrigada. Obrigado, galera. Aqui é nós, a história, a política, a emoção. E a gente se emocionou demais com a história do Manu. Tamo junto. Valeu. Foi? Aqui é política, é história, é emoção.